Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Will e estamos aqui mais uma vez para desenhar, né? Dessa vez vou estar desenhando aí o Stitch, esse bichinho aí que todo mundo ama, aproveitando um pouquinho o hype do novo filme, né? E também porque o Stitch é um personagem aí que me marcou na infância e agora com essa nova adaptação vai marcar a infância de muitos outros. E então, enquanto vocês vão acompanhando aí o processo de desenho, a gente vai estar falando aqui um pouquinho sobre a origem do Stitch, os filmes em que ele aparece, como foi a criação do personagem e tudo mais. Beleza? Então vamos lá. A criação do Stitch começou por volta dos anos 80. Ele foi criado ali pelo Chris Sanders, que também é quem dubla o Stitch, né? Daquela vozinha dele. E o Sanders, ele concebeu esse personagem por volta ali de 1980 como parte de uma ideia para um livro infantil. Só que na época acabou não sendo publicado. E como que acabou virando um filme para Disney, né? Então quando foi no finalzinho dos anos 90, o Chris Sanders ele reformulou essa ideia do Stitch e apresentou para a Disney, né? E ao lado do Jim DeBlois, ele co-dirigiu o filme Lilo e Stitch, de 2002. A proposta deles era criar uma coisa menor, um pouco mais intimista do que os musicais ali, os filmes mais grandiosos da Disney. Já que a empresa ali na época estava querendo diversificar um pouco o que eles estavam fazendo, né? E o conceito inicial do Stitch era bem diferente do que a gente conhece hoje. Ele era primeiro design dele era uma criatura bem selvagem, assim, era uma espécie de uma mistura de um rato com um tigre. Vou estar colocando imagem aí no vídeo para vocês verem. Ele tinha um aspecto bem ameaçador, assim. E depois ele foi mudando. O Chris Sanders foi mudando o visual. Aí depois virou uma criatura meio verde, mas já com um design mais parecido com o que a gente tem hoje, para finalmente chegar na criatura que nós temos, né? E esse visual final do Stitch, ele foi feito basicamente para que gerasse uma empatia visual com o público infantil, porque ele tinha que ser uma criatura que fosse estranha, mas que fosse bonitinha e fofa ao mesmo tempo. E também tinha que ser uma criatura que desse para tu vender, uma criatura marketável, desse para você vender pelúcias, brinquedos e, enfim, ser um produto. Bom, e qual que é a história do personagem dentro da animação? O nome oficial do Stitch é o Experimento 626, né? Ele é uma experiência e ele foi uma criação genética ilegal, criada pelo cientista alienígena Dr. Jumba Jukeba. Ele foi projetado para ser uma criatura destrutiva e com força sobre-humana, inteligência muito elevada e resistência quase que invulnerável. E como que ele veio parar aqui na Terra? Depois que ele foi preso pela Federação Galáctica, o Stitch acaba escapando em uma das naves, logo a vermelha, né? E acaba caindo no Havaí, onde ele acaba conhecendo a Lilo, que é uma garotinha órfã, que pediu para uma estrela cadente, que ela mal sabia que era o próprio Stitch, pediu para a estrela cadente um amigo, e pediu o mais bonzinho de todos, né? A Lilo, ela acaba adotando o Stitch, achando que ele é um tipo de um cachorrinho diferente, e no longo da história o Stitch aprende sobre empatia, família, e ele conhece a Ohana, né? Que eles falam muito no filme, que é família em havaiano, que significa nunca abandonar ou esquecer. E no filme a trajetória do Stitch é uma história de redenção, porque ele começa como sendo um monstro destrutivo e malvado, para se tornar membro de uma família e ser amado, assim, ter alguém para que ele possa amar também, né? E quais são as habilidades do Stitch? Como ele foi concebido para ser uma arma, logicamente, então ele já tem super força e super agilidade. Ele tem uma inteligência muito acima da média. Ele tem um pensamento muito rápido para situações de perigo. Ele é resistente a balas, calor, frio e radiação. Consegue escalar paredes. Ele gruda na parede igual uma lagartixa. Tem 4 braços, que já é bem estranho. Na forma original dele, né? Quando ele está na forma original. E ele consegue ainda esconder os 2 braços extras dele. Além ele tem 2 antenas também. E
uma espécie de uns espinhos, não é espinhos nas costas, mas ele tem umas projeções nas costas. E durante combates ele consegue agir muito rapidamente, fugir, e isso é mostrado no filme. E no filme novo também tem cenas muito boas envolvendo essa parte. Ele tem um raciocínio muito estratégico. E aonde que o Stitch já apareceu? As principais aparições dele nos filmes principais são Lilo e Stitch, de 2002, Stitch, o filme, de 2003, Lilo e Stitch 2, o Stitch Deu Defeito, de 2005, e Leroy e Stitch, de 2006. Mas ele também aparece em Lilo e Stitch, a série, que foi de 2003 a 2006, em Stitch, de 2008 a 2011, que é uma série japonesa que adapta o Stitch para um novo cenário no Japão. É uma espécie de um anime. E Stitch e Ai, de 2017, que é uma série chinesa que levou o Stitch para a China e mostra ele com uma nova família humana adotiva. Curiosidades interessantes. O Chris Sanders criou o Stitch antes da ideia da Lilo, e a personagem da Lilo foi desenvolvida para humanizar e contrastar com a agressividade do Stitch, por isso que ela é tão fofa e tão queridinha, enquanto o Stitch é uma peste. O design do Stitch, como já falei, ele evoluiu, ele tinha um visual muito mais bizarro e ameaçador, e que foi suavizado para um negócio mais fofo e vendável, mas sem perder aquele aspecto estranho. Esse foi o primeiro filme da Disney com cultura havaiana e representou com respeito as tradições, músicas e a espiritualidade havaiana, incluindo o hula. O filme do Lilo e Stitch, ele não tem um vilão clássico, assim como os outros filmes. O Stitch seria o vilão, mas é um filme que ele é mais voltado para conflitos emocionais e pessoais. O Stitch, ele tem uma popularidade muito grande no Japão. Ele chegou a rivalizar com o Mickey em alguns momentos em termos de venda de produto. Vocês verem quanto que esse bicho é famoso no mundo, né? Bom, por todo lugar que tu vai por aí, tu acaba encontrando alguma coisinha do Stitch para venda. E o número 626 ele virou um ícone também, né? Frequentemente ele é usado pela Disney em easter eggs e várias referências escondidas. E vamos falar um pouquinho sobre o que o Stitch representa filosoficamente. Ele é uma desconstrução do monstro, assim, da criatura. O Stitch, ele é uma metáfora viva da natureza versus a criação. Ele nasceu para ser uma criatura destruidora, mas através do amor ele acaba que encontra o seu propósito, né? Ele acaba tendo um motivo para ser bom. Ele também representa a empatia para com aqueles que são diferentes, né? Tipo, o Stitch, ele é estranho, ele é agressivo e ele é incompreendido, mas ele é acolhido mesmo assim. A Lilo e a Nani, que é a irmã dela, acabam fazendo de tudo para que ele seja bem acolhido na família. E a história delas e deles todos, né, ensina que as crianças e os adultos devem aceitar o que é diferente e é difícil de amar. E o Ohana. O Ohana, ele é um valor, né? Ele é mais do que uma palavra havaiana. O Ohana é o pilar emocional de tudo. Que família não é apenas um laço de sangue. Família é quem fica com você nos piores momentos, e mesmo os seres mais quebrados merecem um lar. E a história do Stitch ensina que redenção é possível, né? Mostra que mesmo os piores erros eles podem ser superados. Porque ele literalmente destrói tudo que ele toca no começo do filme, e ele termina o filme reconstruindo uma família para alguém que tinha perdido tudo. E essa é a história do Stitch. Essa criaturinha aí a gente gosta tanto. E falando um pouquinho sobre o desenho, se vocês estiveram acompanhando o processo aí, eu só usei o lápis para fazer o esboço. Minha ideia inicial era fazer o Stitch da animação, né, o clássico. Só que na medida que eu fui desenhando, na hora que eu fui fazer o contorno, eu pensei, nossa, talvez eu vou adicionar uns detalhezinhos, e acabei fazendo ele com uma textura de pelo. E acabei gostando e fui trabalhando com caneta esferográfica em cima. E acabou ficando bem mais parecido com o Stitch do filme novo do que com o Stitch clássico. Foi uma mistura dos dois. Mas foi um desenho assim que eu gostei bastante de fazer. Eu adoro fazer desenhos com essas texturas, sabe? Bastante textura, bastante detalhezinho. Então foi uma experiência boa, assim. Também fugi um pouco das minhas criaturas mais monstruosas, fazer uma coisa mais fofinha. Espero que vocês tenham gostado aí do desenho. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa aí um like, compartilha com os amigos, com a família, quem você conhecer aí que gosta do Stitch e que possa gostar de ver esse desenho. E espero que
a gente se encontra aí nos próximos vídeos. Eu até tentei gravar esse vídeo aqui usando a minha câmera, mas não ficou muito legal, então fica para próximo. Nos próximos vídeos eu vou estar aparecendo mais para vocês. Mas é isso, meus queridos, muito obrigado a todos. Quero agradecer demais a todo mundo que se inscreveu no canal recentemente. A gente conseguiu bater 200 inscritos, eu tô muito feliz com isso. Agradeço pelas mensagens de carinho que muitas pessoas me mandaram, pessoas que ficaram preocupadas depois do último vídeo, mas foi só um desabafo assim, e uma maneira de eu estar retomando aqui com o canal. Espero que vocês gostem aqui do conteúdo e continuem acompanhando, beleza? Um abraço a todos, muito obrigado e até a próxima. Valeu!